Então, agradecer aí a presença de vocês nessa live aqui pelo Zoom, em que a gente vai falar sobre como escolher o método, o seu método para emagrecer. Né? Nós temos visto o Instagram, a rede social de uma forma geral, ela está aparecendo um cardápio de tratamento para a obesidade. Você entra, é o gastro, eu falando de endoscopia bariátrica, o cirurgião falando de cirurgia, o endocrinologista falando de medicações, de injeções, o nutricionista falando sobre dietas, o educador físico falando sobre atividade física, e muitas vezes a gente fica perdido nesse universo de informações sem saber exatamente o que é o ideal para nós, o que é o ideal para cada um de nós. Então, a ideia é a gente focar no que é mais importante, porque medicina se faz um a um. Medicina se faz conhecendo o paciente, se faz entendendo o perfil de cada um e definindo, né, sempre o melhor tratamento para os pacientes de forma específica. Deixa eu dar seguimento aqui. Então, primeira coisa, obesidade é uma doença que depende de três coisas, tá? Genética, ou seja, você herda genes que vão provocar essa doença em você, que em algum momento, por mudanças ambientais, mudanças comportamentais, essa doença vai se apresentar, ou seja, obesidade é doença, existe alteração genética para isso. Segundo ponto, o ambiente é muito marcante o momento da história em que a gente nasce, né? Quem nasceu na década de 30, na década de 50, na década de 60, viveu muito menos a obesidade do que a gente que nasceu na década de 80, na década de 70, década de 90, e a tendência é piorar. Nós estamos falando de 1 bilhão de pessoas com obesidade em 2030. Então, o momento da história que a gente nasce, o local que a gente nasce e o ambiente, o seu tempo de deslocamento de casa para o trabalho, o seu tempo para a refeição, a forma como você foi educado para lidar com a alimentação. E terceiro, as relações emocionais, tanto emocionais em relação à comida, à família e aos amigos. Então, vamos lá. O que a gente consegue mexer na obesidade? Genética ainda não, né? Não existe terapia genética. Daqui a alguns anos nós teremos, sem dúvida alguma, a medicina tem caminhado muito para isso, mas a genética a gente não tem como mudar. A gente tem como melhorar o ambiente e melhorar as nossas relações emocionais. No ambiente é fundamental, é de suma importância, você só faz aquilo que você está programado para fazer ou que você foi obrigado de alguma forma a fazer, né? Então, para organizar, não existe tratamento de obesidade se não tiver horário para fazer atividade física, se não houver planejamento para as refeições, se não tem hora para dormir, não tem hora para acordar. Se você não tem uma agenda para regular isso tudo, é fundamental saber planejar o dia seguinte, planejar a semana seguinte. Então, tem que ter agenda, tem que ter rotina. A gente só faz aquilo que a gente tem rotina. E a gente acaba sendo escravo da rotina dos outros. O que eu falo de escravo da rotina dos outros? Você é escravo da rotina do seu trabalho, você é escravo da rotina da sua esposa, da rotina do seu marido, da rotina dos seus filhos, da rotina dos seus pais, da rotina da cidade onde você mora. Então, você precisa tomar frente disso e definir o que é importante para você e botar na sua agenda o que é importante. A gente perde muito tempo com coisas que não estão no nosso objetivo, que não são nosso foco. Então, primeira coisa, tem que ter horário, tem que ter agenda, precisa criar rotina. Relações emocionais. A gente precisa entender muito bem qual é a sua relação com a comida, momento de alegria, momento de tristeza, momento de felicidade, momento em que momento a comida faz parte, né? Para quem trabalha em empregos muito cansativos, eu durante muito tempo trabalhei em plantão, aquele momento de sair para comer alguma coisa, aquele intervalo, ele muitas vezes é terapêutico, né? Você está ali trabalhando às vezes 2, 3, 4 horas seguidas, aquele cafezinho é um momento de descanso, aquele momento que você vai relaxar um pouco. Então, escolher os alimentos nesse momento, a sua relação com os alimentos faz uma diferença enorme. A sua relação com os amigos, certo?
são as pessoas que vão te ajudar ou te atrapalhar no tratamento da obesidade. É quem vai te auxiliar, é quem vai te dar suporte. E muitas vezes a gente precisa mexer em algumas dessas relações. E com a família, né? Eu não sei vocês, mas eu fui educado a não deixar comida no prato. Existem crianças passando fome na África. Então, é um crime você deixar comida no prato. E terceiro, você só come aquilo que você quer comer, que é a sobremesa, que é o doce, se você comer tudo, né? Então, a gente até brinca que a gente tem um estômago auxiliar, né? Você vai numa feijoada, você come a feijoada, farofa, laranja, arroz, maionese, sei lá, se entope, mas a hora que chega a sobremesa, a hora que chega o pudim, tem sempre aquele espacinho. Porque a gente foi, desde criança, criado com o objetivo. Se eu quero a sobremesa, primeiro eu tenho que me empanturrar do que está no prato, seja saudável ou não, para assim eu conseguir alcançar o meu prêmio. Então, o doce, a comida, a sobremesa, a comida após a refeição, ela vira um prêmio. Então, a gente precisa rever essa nossa relação com a comida e a forma como a nossa família lida com isso, né? Para a gente falar de obesidade, a gente precisa botar todo mundo numa medida só. Existem outras formas da gente medir, mas o mais básico, o mais simples, o mais direto deles é o índice de massa corpórea, que é uma conta simples, que é o peso em quilos dividido pela altura em metros ao quadrado. Então, uma pessoa de 70 quilos, você divide 70 dividido por 1,70 m, 1,7 ao quadrado, você faz essa conta e você chega no IMC. E por que a gente usa muito o IMC? Porque é uma conta fácil. Você faz, né, quando converso com os pacientes pela rede social, pelo WhatsApp, pelo Instagram, Facebook, eu sempre pergunto, qual o seu peso e altura? Por quê? Baseado no peso e altura, a gente tem o IMC, que é o que vai começar a direcionar o tratamento da obesidade e o sobrepeso. Essa imagem eu peguei na internet desse Instituto Francisco Gomes, não conheço, mas foi uma imagem que eu acho que retrata bem o que a gente está falando, que é isso. O IMC ele serve para a gente definir essas coisas aqui, ó. Um IMC abaixo de 17, muito abaixo do peso, entre 17 e 18,5, abaixo do peso, peso normal 18,5 a 25, sobrepeso entre 25 e 30, obesidade grau 1, 30 a 35, obesidade grau 2, entre 35 e 40, e obesidade grau 3, acima de 40. Isso serve para a gente começar a guiar o tratamento da obesidade ou do sobrepeso. Nunca esquecendo o seguinte, né? A gente vai falar aqui de balão, toda hora tem alguém falando de uma medicação diferente. Muito bom, Kelly, muito bom. Bom saber. Que você... Ah, não, eu entendi, porque eu li pequeno aqui, estou ótimo. Você falou, estou último. Então, vamos dar um jeito aí. A gente vai falar do seu caso específico aqui um pouquinho mais para frente. Mas lembrar isso, especificamente, perder peso é déficit calórico. Ou seja, você tem que gastar mais calorias do que você vai ingerir, tá? Esse déficit calórico ele pode ser alcançado por uma dieta muito restritiva ou por uma dieta mais restritiva com muita atividade física, ou medicações que ajudam a absorver menos caloria ou a queimar mais caloria, mas ter sempre isso em mente. Todo mundo pode perder peso. Todas as pessoas podem perder peso, desde que se respeite esse princípio do déficit calórico. Se eu não respeito o déficit calórico, dificilmente eu vou ter uma perda de peso efetiva. Então, a gente quando fala de perda de peso, exercício físico e alimentação vem sempre à mente. Eu tenho até um post, eu vou até republicar ele novamente, que é uma coisa que me irrita muito, como médico e como portador de obesidade, que é o seguinte: para perder peso é só fechar a boca e caminhar, né? Quem dera se fosse tão simples assim tratar a obesidade. Quem dera se fosse tão simples assim tratar compulsão alimentar, tratar as nossas relações doentias com a comida, a nossa dificuldade em fazer alguns tipos de atividade física. Então, para quem não sabe, para quem é ignorante, não no sentido pejorativo, mas no sentido de não saber tratar a obesidade,
A gente fala isso, a gente ouve isso com uma frequência muito boa. Bem-vinda, Iana. Tamo junto. Qualquer dúvida que você tiver, você interfere aí, fala, manda aqui pelo chat. Tamo junto. Então, exercício físico e alimentação regrada são excelentes para manutenção de peso. Primeiro conceito, para você perder peso somente com atividade física e alimentação regrada, você tem que fazer muita atividade física ou restringir muito a dieta, ou um equilíbrio dos dois. Atividade física numa carga maior e alimentação mais restrita. Tá? Então, são muito bons para a gente manter o peso perdido. Mas, quando a gente está falando de perda de peso, perder peso, emagrecer, a gente está falando de atividade física, controle alimentar, dieta e intervenção médica. A intervenção médica, e médico no sentido amplo, interdisciplinar, com presença do nutricionista, com presença do psicólogo, desculpa, é fundamental para perder peso de forma efetiva. E a gente vai ver por quê. E a medicina oferece 4 tipos de intervenção, tá? Que é o uso de medicamentos, através da endoscopia, que é o que eu amo fazer, e a gente vai falar bem sobre isso aqui, através da cirurgia bariátrica para os pacientes, quando bem indicado, com o IMC correto, com uma avaliação, passando por uma orientação, tanto nutricional quanto pelo psicólogo, é fundamental para a gente ter um resultado legal. E quarta, que aqui eu botei mistas, e vou parar um parênteses aqui para a gente falar um pouquinho. Como eu disse no início da nossa live aqui, o Instagram, a rede social, virou um cardápio de tratamento para obesidade e sobrepeso. Então, você entra lá, cada profissional está falando da sua área específica e, muitas vezes, isso diminuiu um pouco de um tempo para cá, mas, muitas vezes, diminuindo as outras possibilidades de tratamento. Pelo contrário, as intervenções mistas, né, que é essa quarta aqui, ó, que vocês estão vendo, as intervenções mistas são as melhores no tratamento da obesidade. E a gente vai ver por quê. Não se trata obesidade sozinho. Não se trata só com cirurgia, não se trata só com balão, não se trata só com medicação, tá? E a gente vai ver por que isso é tão importante. Primeiro, a gente vai falar, aí agora eu vou falar dessas intervenções. Primeiro, as intervenções medicamentosas. Quatro objetivos. Aqui, quando a gente fala de remédio, a gente está falando de remédio, que eu vou falar aqui, são medicamentos liberados e autorizados, constando em bula para tratamento de obesidade. Muito cuidado com aquela receita que tem 32 fórmulas, que tem 10 medicamentos, que você mistura um monte de coisa junto, porque provavelmente ali tem muita coisa que não te serve para nada, ou tem muita coisa ali que não... Tem um novo medicamento aí, que é isso mesmo. Eu vou falar dele um pouquinho mais para frente. Tem muito medicamento numa receita só, presta atenção, porque tem alguma coisa errada acontecendo ali. Então, são 4 intervenções que as medicações fazem. Primeiro, reduzir compulsão. A gente esquece de buscar essa informação com o paciente. Compulsão alimentar é a parte mais difícil de você intervir no tratamento da obesidade. Segundo objetivo de uso de medicação, aumentar saciedade, né? Terceiro, melhorar metabolismo. Então, eu tenho drogas que aumentam o meu metabolismo, que facilitam a minha queima calórica e melhoram o meu resultado. E quarto, é fundamental avaliar e tratar as comorbidades. Tá? Sim, né, aquele botou aqui, quase morri tomando esses medicamentos com vários juntos. Lembra de ratinho? Então, e vou falar uma coisa para vocês aqui, tá? Do fundo do coração, sem nenhuma vergonha de falar isso. Muito cuidado, porque essas receitas que têm trocentos itens,
que o médico te direciona a comprar numa farmácia específica e você só acha isso lá, e muitas vezes tem um nome de marketing muito bonito, sem dosagem, sem dizer exatamente o que consta ali dentro. Muitas vezes existe uma remuneração direta ou indireta do profissional que está prescrevendo isso, e isso é crime perante o CRM. Tá? O médico não pode receber dinheiro por passar alguma medicação para um paciente específico. Né? Então, vamos lá. E tratar as comorbidades, ou seja, eu tenho que avaliar hipotireoidismo, é uma causa que atrapalha muito a perda de peso, diabetes, hipertensão e outras duas doenças, que é depressão e ansiedade. Depressão e ansiedade são doenças que precisam ser tratadas para alcançar um bom resultado no tratamento da obesidade. As medicações são indicadas para pacientes com IMC acima de 25, ou seja, a partir de sobrepeso já pode usar. A maior parte das medicações vão dar uma perda de peso prevista em torno de 5%. Tá? Essas novas drogas, né, que são os agonistas de GLP-1, eles dão uma perda de peso em torno de 10% a 15%. E essa, que é tirzepida, até anotei o nome dela aqui porque eu não decorei, tirzepatida, tizerpatide ou tizerpatida, também são medicações que saiu um resultado agora, né? Foi publicado agora no mês de junho, mostrando uma perda de peso de quase 25% dos pacientes que submeteram ao tratamento. Mas lembrar o seguinte, né? Quando a gente está falando de uso de drogas, de medicamentos no tratamento da obesidade, a gente está falando de tratamento prolongado, né? Então, são medicações com custo mais alto, mas são medicações que a gente precisa manter por pelo menos, todos os estudos falam em 16, 18 meses de tratamento, tá? 1 ano e meio tratando para a gente alcançar essa perda de peso de 10% a 15%, ou dessa nova medicação aí para alcançar uma perda de peso em torno de 25%. E vocês vão ver por que 25% com medicação é um resultado muito bom e fora do que a gente já viveu na sociedade até hoje. Pela endoscopia, né? A endoscopia a gente divide de duas formas. Primária, que é esse do lado de cá, que é paciente que nunca fez tratamento de obesidade, nós temos duas opções pela endoscopia. Balão gástrico, que eu vou falar um pouquinho, gastroplastia endoscópica, eu vou falar mais à frente. E secundária é o paciente que já foi operado de cirurgia bariátrica e voltou a ter ganho de peso e precisa de alguma nova intervenção. Tá? Nesse caso, está indicado, no caso do sleeve, que é a cirurgia que a gente diminui o tamanho do estômago, a endossutura, em que a gente dá pontos por dentro do estômago e diminui mais o tamanho dele. E no caso do bypass, que é a cirurgia que diminui o estômago e emenda com o intestino, nós temos duas opções de tratamento pela endoscopia. Um que é a aplicação do plasma de argônio, que a gente vai ver um pouquinho à frente, e outro que a gente chama de TORI, que é você dar ponto nessa comunicação entre o esôfago e o estômago, você queima com argônio e dá ponto através da endoscopia para diminuir essa passagem, e a gente vai ver mais à frente por que disso. Então, vamos lá. Balão gástrico. Né? O balão ele está indicado para pacientes com IMC acima de 27, a perda de peso prevista entre 5% a 20% do peso inicial. Tanto a colocação quanto a retirada do balão é realizada por endoscopia. Ele permanece no estômago durante 6 ou 12 meses, conforme a gente vai avaliar aqui. E existem duas formas de lidar com o balão, que é o balão de volume fixo. E o que é isso? A gente botou o balão dentro do estômago, insuflou com o volume definido ali, 600, 700 ml. Esse volume vai ficar até a retirada do balão, ou o balão ajustável, que a gente consegue mexer no tamanho do balão durante o tratamento. Tá? Como eu falei, são dois tipos de programa, né? São programas de 6 meses, que é um balão de volume fixo, e o balão de 12 meses. Essas indicações aqui são minhas, né? Da minha experiência, do que eu aprendi com o balão, do que eu vejo de resultado e do que eu li.
né? Mas não existe muita diferenciação na literatura em relação ao balão de 6 e 12 meses. O balão de 6 meses, normalmente eu indico para quem precisa de perda mais rápida, com objetivo mais curto, tipo uma formatura, casamento. É um paciente que já vem, né? Que eu falo que é o ajustar dieta e atividade física. Aquele paciente que já vem com uma alimentação legal, que já vem fazendo atividade física e não está tendo um resultado esperado. O balão de 6 meses ele é muito bom para isso. O de 12 meses, a gente já tende a indicar para pacientes com doenças metabólicas, principalmente pressão alta, diabetes, dislipidemia, que é o colesterol alto, hipotiroidismo. Pacientes que já fizeram uso prévio do balão, ou seja, paciente já usou o balão em algum momento da vida, vai usar novamente, eu tendo a indicar o de 12 meses por ele ser ajustável. Então, a gente consegue controlar melhor essa intolerância no início do tratamento. E, principalmente para paciente que não faz nenhum tipo de controle alimentar e não faz atividade física e vai iniciar após o balão. Nesse caso, o balão de 12 meses ele é muito mais indicado pelo tempo que a gente vai te ajudar nessa mudança de hábito do que o de 6 meses. Aqui é mostrando os dois tipos de balão. Aqui no meio, o balão ele já está cheio, e esse azul aí, que é o corante que a gente põe dentro do balão, que é o que vai controlar para a gente se tiver algum vazamento. Esse azul ele sai no estômago. Se o balão tiver algum vazamento, é muito raro que isso aconteça. E ele é absorvido pelo intestino e sai na urina. A gente está vendo aqui basicamente 3 tipos de balão. Aqui do lado esquerdo, em cima, o balão de volume fixo. Embaixo, o SPATS, que é o balão de volume ajustável. É o único que a gente tem disponível no mundo. E aqui do lado direito, que é um balão que ainda não está liberado o uso no Brasil, que é o balão deglutível. E não está liberado, na verdade, não está liberado a venda no Brasil, mas a gente tem a liberação do uso dele. Não tenho experiência com ele, mas é um balão que parece ser mais fácil de lidar, mas o tempo é mais curto, ele fica 3 a 4 meses. Então, seria para intervenções bem pontuais e ele não necessita da endoscopia para ser usado. Aqui é um vídeo para a gente ver um pouquinho como é que é feita a colocação do balão. Isso, ó. A gente cede o paciente, é uma endoscopia, a gente introduz o endoscópio, posiciona o balão, a gente avalia, né, faz uma endoscopia antes, posiciona. Deixa eu parar ele um pouquinho aqui. Então, a gente posiciona o balão dentro do estômago, insufla ele dentro do estômago, e depois que ele está insuflado, a gente checa a posição e ele fica lá dentro. Você, normalmente, 2 a 3 dias, você já retorna às suas atividades normais. E aqui da retirada, a mesma coisa. A gente ceda o paciente, entra, aspira esse líquido todo de dentro do balão. Depois que esse líquido estiver todo aspirado, o balão fica murcho e a gente consegue retirar direto ali pela endoscopia. Na clínica hoje, na Gastromais, a gente tem disponível o balão de 6 meses de volume fixo e o balão de 12 meses ajustável. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar aqui pelo chat ou mandar um áudio aí que a gente vai conversando. A gastroplastia endoscópica, um método relativamente novo, né? Ele é liberado no Brasil desde 2017. Ele sofreu uma atualização recente da questão do número de pontos, da colocação, mas o objetivo do balão é ocupar espaço. O objetivo da gastroplastia é diminuir o espaço do estômago, diminuindo essa capacidade de distensão do estômago. Indicado para IMC a partir de 30, perda de peso muito parecida com o balão ainda, em torno de 10 a 20% do peso inicial,
Diferente do balão, que é feita somente uma sedação, é um procedimento com anestesia geral, porque é um procedimento mais longo e a gente precisa de um bom repouso do paciente, tá? Mas é uma internação curta de horas, ou o paciente faz de manhã, vai embora no final do dia, ou faz, dependendo de comorbidades ou do procedimento, ele dorme no hospital, vai embora no dia seguinte, mas é internação de horas, não é internação de dias, como a gente vai ver em alguns tipos de cirurgia. E diferente do balão, a gastroplastia endoscópica ela não necessita de retirada. Então, são feitos os pontos, a gente vai ver um vídeo aqui mostrando isso, tá? Ali, ó, a gente entra com o endoscópio dentro do estômago, avalia bem o estômago, faz uma marcação para saber onde a gente vai aplicar os pontos, tá? A gente entra com esse aparelhinho de costura na ponta do aparelho e a gente vai dando ponto, ponto, ponto. E depois, conforme a gente fechar esses pontos, a gente vai diminuir a passagem do estômago. Isso pode ser feito tanto no paciente que nunca fez nenhum procedimento cirúrgico para endoscopia, ou no caso do sleeve, né, que a gente consegue diminuir mais o tamanho do estômago, que é isso que vocês estão vendo aqui no vídeo. A gente reduz, aqui, ó, aqui é o estômago normal, aqui é o estômago reduzido. Tá? Então, a gente consegue reduzir e, algumas vezes, a gente dá outros pontos para reforçar mais essa região. Tá? Isso, a gente vai fazendo, fecha para o estômago ficar um estômago mais tubular. Parecido, né, com como é a cirurgia do sleeve, mas são procedimentos diferentes. E a gente vai ver por quê. Aqui a gente não tirou nenhum pedaço do estômago, a gente só diminuiu essa área que distende mais o estômago. Tá? No caso do sleeve, né, o que a gente pode fazer como resgate? Que é o paciente já tirou um pedaço do estômago, já tirou esse pedaço do estômago, a gente pode dar pontos aqui para diminuir mais esse estômago remanescente. Tá? E no caso do bypass, que é o paciente que já fez cirurgia, diminuiu o estômago, emendou direto para o intestino, a gente pode reduzir mais esse estômago que sobrou, né, que a gente vê aqui do lado. Esse estômago, aqui, ó, é o estômago que sobrou, aqui é o estômago que ficou lá dentro, que a gente não entra mais comida ali, aqui foi o estômago que sobrou comida. E essa região a gente chama de anastomose, que é a comunicação entre o estômago e o intestino. Com o argônio, com a endossutura, a gente pode diminuir mais essa bolsa, e com o argônio a gente queima essa região, essa transição entre o estômago e o intestino e diminui essa passagem, causando mais saciedade. Tá? Que é isso aqui, ó. Aqui é a anastomose, aqui onde está a setinha é o intestino, aqui é o estômago. Então, essa comunicação, esse estômago com o intestino, essa região a gente chama de anastomose, e o argônio é isso, a gente promove uma queimadura superficial com esse gás que chama argônio. Com essa queimadura superficial, a gente, conforme isso cicatriza, vai diminuindo essa passagem. E por que disso? O que dá sensação de saciedade, ou seja, sensação de você comer, estar satisfeito ou satisfeita, é a distensão do estômago, não do intestino. Por isso que é muito comum o paciente, após 3, 5 anos de cirurgia de capela ou bypass, ele perde a saciedade, ele consegue comer quantidades normais de alimento, porque o alimento ele não fica mais represado no estômago, ele passa direto para o intestino. E o intestino tem 7 metros de intestino, então cabe bastante alimento ali. O argônio ele vem exatamente para diminuir essa passagem para voltar uma saciedade. Tá? Vamos falar agora das cirurgias bariátricas. Endoscopia é o que eu amo fazer, e cirurgia, nós somos grandes auxiliares, aí, como a gente mostrou, no resgate desses pacientes que perderam resultado, tiveram reganho com a cirurgia. Então, cirurgia, mesma coisa. Nós temos 2 tipos, como a endoscopia. Primária, aquele paciente que nunca sofreu nenhuma cirurgia no estômago, que aí são 2 tipos de cirurgia, que é o sleeve, que eu vou falar um pouquinho, e o bypass.
E cirurgia secundária, que é o paciente já fez cirurgia bariátrica e perdeu o resultado, o cirurgião chama isso de cirurgia revisional, que ele vai lá ou vai mudar a técnica cirúrgica do sleeve para o bypass, ou ele vai tentar melhorar de alguma forma esse resultado após alguns anos, né? A indicação da cirurgia, a gente viu que para medicação IMC a partir de 25, para o balão a partir de 27, para gastroplastia endoscópica a partir de 30 e para cirurgia IMC a partir de 36, com doenças associadas à obesidade, hipertensão, diabetes, a principal delas, osteoartrose, problema de joelho, problema de coluna, gordura no fígado, risco de câncer. Então, são indicações pacientes com IMC acima de 36 com alguma doença associada à obesidade. Ou pacientes com IMC acima de 40, obesidade grau 3, ou obesidade, eu não gosto de falar isso não, mas obesidade mórbida, é um dos nomes que a gente dá, para pacientes com IMC acima de 40, independente se tem doença associada ou não. E desde 2017 existe uma regulamentação do Conselho Federal de Medicina indicando para pacientes portadores de diabetes tipo 2 com IMC entre 30 e 35, ou seja, paciente diabético tipo 2, mesmo com IMC mais baixo, já está indicado a cirurgia bariátrica. A perda prevista, que no balão e na gastroplastia em torno de 10 a 20%, na cirurgia a gente tem uma perda maior, em torno de 25 a 35% do peso. É um procedimento cirúrgico, né? São procedimentos diferentes do que a gente faz por endoscopia, então a gente não compete, né, pelo tratamento, pelo contrário, são momentos diferentes da mesma doença, mas é um tratamento cirúrgico que demanda uma internação, algumas vezes 1 a 2 dias no CTI, depois mais alguns dias internação em enfermaria, diferente do tratamento por endoscopia. O tratamento de endoscopia, o balão você vai para casa 1 hora, 2 horas após o tratamento, e na gastroplastia, normalmente 6 a 12 horas após o tratamento, você está liberado para sua casa. Mas são perdas de peso diferentes e são perfis de pacientes diferentes. Tá? Aqui são os dois tipos de cirurgia que a gente tem, que é o que a gente chama de sleeve, né? E sleeve em inglês é manga, né? Manga de camisa. Quando a gente fala de cirurgia em espanhol, né, nos países que falam língua espanhola, eles chamam manga cirúrgica, que é manga de camisa. No Brasil, a gente gosta de usar tudo que é americano, então a gente chama de sleeve. Que é isso? O cirurgião grampeia aqui o estômago todo, e essa parte do estômago que é retirado, que é o fundo e parte do corpo, essa parte é retirada, ela é removida de dentro do organismo, tá? Eu estou rindo aqui que a Kelly botou, né, um negócio aqui do vídeo. Mas, enfim, no sleeve, essa parte do estômago ela é retirada, então sobra uma parte do estômago tubular. E no bypass gástrico, ou cirurgia de Capella, né, foram os dois cirurgiões que criaram a cirurgia, Fob e Capella, você tem uma redução, o cirurgião ele faz isso, ele reduz, ele faz uma plastia, ele faz uma plástica no estômago, então deixa de ser esse estômago grandão aqui para ser um estômago menorzinho, ele corta aqui o intestino, sobe o intestino, emenda direto aqui nesse estômago que ele criou esse pequenininho, e aqui embaixo ele faz uma anastomose desse estômago que sobrou com o intestino. Então, no bypass gástrico, o estômago continua existindo aqui dentro, tá? E no sleeve, essa parte do estômago é retirada. E por que essa diferença? Porque nessa região aqui do duodeno é onde são secretadas a bile, que é produzida no fígado, e as enzimas pancreáticas são produzidas no pâncreas. Então, é fundamental a gente permanecer com essa estrutura do duodeno funcionando. Ou de forma direta, né, mais próximo do natural aqui, onde só reduz o estômago, ou aqui de forma indireta, em que a gente reduz o estômago, reduz o tamanho do intestino, mas mantém a secreção. Então, o alimento vem aqui, ele vai descendo, as secreções continuam sendo excretadas nessa região e encontra o alimento que veio. Isso aqui é o bypass. Pela endoscopia, o que a gente consegue fazer de resgate?
No sleeve, a gente reduz mais esse estômago aqui que sobrou. E no caso do bypass, a gente pode reduzir essa bolsa se ela dilatou demais, ou a gente pode diminuir essa anastomose entre o estômago e o intestino, tá? Através da aplicação do argônio, ou a gente pode dar ponto aqui e queimar com argônio para ajudar a cicatrizar, tá? Então, esses são os dois tipos de cirurgia que a gente tem. Então, a gente falou de medicamento, falou de endoscopia e falou de cirurgia. As técnicas mistas são essas em que a gente associa cirurgia com medicamento, associa cirurgias já realizadas alguns anos atrás com reganho com medicamento ou com novos tratamentos endoscópicos, ou seja, o paciente em algum momento ele vai se beneficiar sim mais de um tratamento misto do que de uma intervenção única, seja por medicamento, endoscopia ou cirurgia, tá? Por isso que é muito importante, quando a gente fala de obesidade, não ter... A minha preferência é pelo que eu faço. Eu adoro endoscopia, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, treinei para isso e estou à disposição para cuidar disso. Mas eu não posso, porque eu gosto de endoscopia, dizer que a cirurgia não funciona, que o remédio X, Y, ele não traz resultado. Muito pelo contrário. Entender que isso existe de forma global, que as pessoas, os profissionais, precisam se comunicar. Psicólogo, nutricionista, médico, cirurgião. O cirurgião é médico também, né? Cirurgião, nutrólogo, endócrino, cardiologista, o clínico geral. Então, a gente precisa abraçar o paciente e dar a ele o cuidado que ele precisa. Tem paciente que vai se beneficiar mais da cirurgia, tem paciente que vai se beneficiar mais da endoscopia, tem paciente que vai se beneficiar mais com a medicação, e a maioria dos pacientes vão se beneficiar dessas condutas que a gente soma resultado. Tá? Agora, mais 3 slides aí para a gente finalizar, que eu já falei demais, eu quero ouvir vocês. Primeira coisa, não se engane. E não deixe que a rede social, não deixe que o profissional que está à sua frente engane também. Obesidade é uma doença crônica. Então, você é portador de uma doença crônica que sofrerá intervenções agudas. Mas é fundamental, mas você precisa mudar hábitos, ter curiosidade sobre a sua vida diferente. Como é que vai ser minha vida daqui para frente se eu parar de comer chocolate? Ou se eu passar a comer chocolate amargo? Ou se eu parar de beber? Né? Se eu parar de beber, o que vai melhorar na minha vida? O que vai ser diferente? Ter curiosidade sobre ser diferente. Se eu resolver, sei lá, lutar esgrima, o que vai ser diferente? Se eu resolver jogar tênis, se eu resolver jogar futebol, vôlei, futevôlei, ter curiosidade e não criar barreiras para essas mudanças que podem ser necessárias e vão te ajudar muito a mudar de vida. Medir semanalmente. A gente só conhece, a gente só intervém naquilo que a gente conhece. Então, você tem que medir, você tem que pesar, você tem que fazer percentual de gordura, você tem que ver sua roupa se está servindo ou não. Então, é fundamental medir de preferência semanalmente. E acompanhamento contínuo. Foi o que eu falei agora há pouco. Você nunca vai abandonar o tratamento da sua doença. Você vai sempre precisar de um profissional. E quando a gente pega estudos que o paciente mantém relação com algum profissional, seja ele educador físico, seja ele nutricionista, seja ele um médico, seja ele um coach, qualquer pessoa que você mantenha um acompanhamento contínuo, um grupo, que é o que a gente está criando aqui, né? Eu criei um grupo lá para a gente conversar sobre isso. Então, esse acompanhamento contínuo faz muita diferença no tratamento da obesidade. Segundo, não existe plano B em emagrecimento. Parar com essa mania. Eu vou tomar o remédio, se não der certo eu ponho o balão, se não der certo eu faço a cirurgia. Não. Se eu resolvi, conversei com o médico, avaliei a minha condição, eu vou usar a medicação, eu vou gastar tudo que o médico e o nutricionista e o psicólogo me orientar. Eu vou fazer o tratamento todo, completo, 100%, acreditando que aquele tratamento vai me dar resultado. Por quê? É muito fácil a gente se sabotar quando existe uma possibilidade mais à frente.
E o procrastinador, e o que é procrastinar? É você saber que você pode fazer, mas eu não vou fazer agora. Eu faço depois. Então, a obesidade, a gente precisa ter muito cuidado com isso, que é a questão do plano B. Ah, eu vou usar o remédio. Se não funcionar, eu ponho o balão. Não, não, não. Se você vai usar o remédio, ou se você vai seguir com o nutricionista, ou se você vai fazer atividade física, você vai fazer como se só houvesse aquela esperança, se fosse só a única possibilidade na sua vida. Não deu certo? Volta, a gente faz um novo plano. Mas não trabalha o que você está fazendo, seja o balão, seja a gastroplastia, seja a cirurgia que você vai fazer, seja a medicação, como se não der certo, eu faço outro. Não, senão você vai se sabotar e a sua mente ela caminha na mesma direção onde está a sua vontade. Terceiro e último slide. Emagrecimento é urgente, é hoje, é agora. Então, se você procrastinar mais uma vez, mais uma semana, mais um mês, mais um aniversário, mais um ano novo, você está perdendo tempo, perdendo resultado. Mesmo que você tenha perdido peso, sei lá, eu fiz uma cirurgia e fiquei com meu peso controlado durante 5 anos. São 5 anos que, sem dúvida alguma, vão fazer diferença para o restante da sua vida. Mesmo que você tenha reganhado peso, mesmo que você tenha perdido o resultado, o fato de ter ficado 2 anos, 5 anos, 6 meses com o peso mais controlado, isso muda a sua história de vida e mostra o seguinte: a sua doença precisa ser tratada de forma contínua. Então, não se engane e nem se burle. E, última coisa, se você perdeu o resultado, se teve reganho, a primeira pessoa que você tem que procurar é a pessoa que vai te ajudar a resgatar esse resultado, né? Apontar o dedo, falar que a culpa é sua, que você não fez o que devia fazer, isso você já faz com você já se cobra muito dessa forma. Então, nosso papel como equipe é dar a você uma resposta melhor, um controle melhor para alcançar o tratamento dessa doença, seja através de medicação, seja através de endoscopia ou seja através de cirurgia, tá? Como eu falo sempre, vamos conversar mais. Está aqui o QR Code, né? Se você está no celular, você não vai conseguir. Se você está no celular, você tem meu telefone. Se não tem meu telefone, eu vou anotar ele aqui para a gente conversar e você me contar a sua história. Eu vou parar a gravação daqui da live. Daqui, isso foi falado até agora. Depois vou publicar no YouTube, que ficou uma palestra, eu falei pra caramba. Aqui, cadê? E pra gente, se alguém quiser abrir aí o microfone, falar alguma coisa, contar a sua história, mas eu tenho que parar aqui, peraí. Aqui.